Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver, olhando para o circuito do tutorial passado, o circuito do amplificador multiplicador de ganho. O seguidor Daniel Ribeiro me perguntou como ficaria exatamente o mesmo circuito sem o operacional de realimentação, isso é, com a rede T de realimentação. Já adianto que é um circuito prático, pois já vi em algumas aplicações, então é sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. Vou tirar o segundo amplificador operacional e ver o que acontece. Vamos lá? O Daniel estava se referindo a esse circuito visto no tutorial passado. A equação do ganho também é mostrada na figura e pode ser simplificada para menos ganho 1 multiplicado pelo ganho 2, por isso é chamado de multiplicador de ganho. A grande vantagem desse circuito é conseguir altos ganhos de tensão, usando resistências de baixos valores, e a equação também é bem simples. Fica fácil projetar o circuito com o ganho que a gente quer. O circuito que o Daniel está propondo é esse da figura. Tem o segundo operacional. Será que muda muito? Vou calcular o ganho e comparar com o circuito anterior. Para isso, vou usar a Santa Trindade novamente. Lei de Ohm, lei das malhas, lei dos nós. Simples assim. A eletrônica se repete. Uma coisa é certa, ficou mais simples, vocês não acham? Vou analisar o circuito para determinar o ganho de tensão, isso é, a tensão de saída VO sobre a tensão de entrada VI. Vou traçar 3 malhas, todas no sentido horário. Agora vou chutar as correntes nos ramos, todas no sentido horário. Agora vou escrever as polaridades das tensões em cada componente, considerando o positivo do lado que a corrente está entrando. Agora vou escrever as equações, já substituindo a tensão em cada resistência pelo produto da corrente pela resistência. A malha 1, mais tensão de entrada VI, menos a tensão na resistência R1, que já vou escrever na forma da lei de Ohm, corrente 1 vezes a resistência R1, tudo isso igual a zero. Note que eu não escrevi a tensão nas entradas do operacional. Claro, essa tensão é zero, coisas do zero virtual. A malha 2, menos a tensão na resistência R2, aplicando a lei de Ohm fica corrente I2 vezes a resistência R2, menos a tensão na resistência R3, que é igual a corrente I3 vezes a resistência R3, tudo isso igual a zero. A malha 3, mais a tensão na resistência R3, que é igual a corrente I3 vezes a resistência R3, menos a tensão na resistência R4, que é igual a corrente I4 vezes a resistência R4, menos a tensão de saída VO, tudo isso igual a zero. Note que tem 3 equações mais 4 incógnitas, 4 correntes, então tem que conseguir mais uma equação. De onde ela vem? Isso mesmo, da lei dos nós, no nó entre as resistências R2, R3 e R4. A corrente 2 que entra no nó é igual à soma das correntes I3 mais I4 que saem do nó. Simples assim. Agora é só resolver para encontrar a relação entre a tensão de saída VO sobre a tensão de entrada VI. Claro que existem mais de uma forma de resolver. Quem gosta de matemática já está babando, porque essa é uma equação bem interessante de ser resolvida. Primeiro de tudo, a malha 1 já é suficiente para tirar a corrente 1. A corrente 1 é igual à tensão de entrada VI sobre R1. Agora tem um detalhe importante do operacional. A corrente 1, ao chegar no nó da entrada não inversora do operacional, segue reto para a resistência R2. Claro, você está careca de saber que as correntes nas entradas do operacional é zero. Não entra corrente no operacional, é o zero virtual. Então, temos mais uma equação. A corrente 2 é igual à corrente 1. Ao resolver a corrente 1, a gente já resolveu a corrente 2. A gente alimentou 2 coelhos com uma só cenoura. Agora vou trabalhar a malha 2. Como eu sei que a corrente I1 é igual à corrente 2, então a malha 2 fica menos a corrente 1 vezes a resistência R2, menos a corrente 3 vezes a resistência R3, tudo isso igual a zero. Agora é só isolar a corrente 3 e substituindo a corrente 1 por tensão na entrada VI dividido pela resistência R1, chegamos na equação da corrente 3. Para resolver a malha 3, eu preciso da corrente 4, e essa corrente sai facilmente da equação do nó. É só isolar a corrente 4. Isolando a corrente 4 fica a corrente 4 é igual à corrente 2 menos a corrente 3. Eu sei que a corrente 2 é igual à corrente 1 e que a corrente 1 é igual à tensão de entrada VI dividido pela resistência R1
Então, coloque esse valor no lugar de 2 na equação. Eu também sei a corrente 3, acabamos de calcular. Então, coloque esse valor na equação. Cuidado, tem que colocar os parênteses. O menos fora é da equação da corrente 4 e o menos dentro é da equação da corrente 3. Como menos vezes menos é mais, os parênteses somem como num passe de mágica. Eu adoro quando isso acontece. Pronto, agora eu tenho a corrente 4. Tenho todas as correntes, é só aplicar na malha 3 e resolver. Vou reescrever a equação da malha 3 colocando as correntes que acabamos de calcular. A corrente 3 vezes a resistência R3 fica menos a tensão de entrada VI sobre R1 vezes a resistência R2 sobre a resistência R3. Essa é a corrente 3 que multiplica a resistência R3. Menos a corrente 4 vezes R4 fica, coloco dentro dos parênteses a equação do I4 lá de cima e multiplico isso tudo pela resistência R4. Depois é só fazer menos a tensão de saída VO e igualar tudo a zero. Viu? Não tem mais corrente alguma. Nessa equação só tem as resistências, a tensão de entrada e a tensão de saída. Agora o desafio é tentar encontrar a razão entre a tensão de saída sobre a tensão de entrada, o ganho. Primeiro de tudo, vou isolar a tensão de saída, passar para o lado de lá da igualdade invertendo a operação. Agora, do lado esquerdo da equação, tem uma simplificação saltando aos olhos. A resistência R3 no numerador com a resistência R3 no denominador. A mágica está começando. Agora vou colocar a resistência R4 para dentro dos parênteses para poder eliminar os parênteses. Agora, cada parcela dentro dos parênteses tem a resistência R4. Para eliminar de vez os parênteses, tem que tirar aquele menos na frente dos parênteses. Como fazer isso? Invertendo tudo dentro dos parênteses. Agora pode tirar os parênteses. Todas as parcelas têm o termo menos tensão de entrada VI sobre a resistência R1. Então vou colocar em evidência. Eu preciso separar a tensão de entrada VI. Veja como ficou a equação. Está quase pronta. Ficou menos a tensão de entrada VI sobre a resistência R1, multiplicando aquelas somas de resistências dentro dos parênteses. Note que o sinal menos de dentro dos parênteses saiu junto com menos a tensão de entrada VI sobre a resistência R1. Agora é fácil, é só passar a tensão de entrada para o outro lado. Estava multiplicando, passa dividindo. Essa é a equação do ganho. O produto de 1 sobre a resistência R1 multiplicado pelos parênteses cheios de somas de resistências. E aqui está o circuito do amplificador com realimentação desacoplada, com um operacional e a sua equação. Isso você só encontra aqui nesse canal Amalucado. Esse Daniel não sabia que ia dar tanto trabalho para o professor Bairros. No tutorial passado, eu calculei um circuito com um ganho 100 usando os valores de resistências da figura. Claro que eu estou usando um amplificador com um só operacional. A pergunta é, qual o ganho desse circuito? Será muito diferente do circuito com 2 operacionais? Então, é só substituir os valores na equação. Eu coloquei numa planilha Excel, calculei e o ganho deu menos 104,9. Quase a mesma coisa. Então, esse circuito também pode ser usado para conseguir altos ganhos com baixos valores de resistências. Esse circuito também é chamado de amplificador com realimentação desacoplada. Agora vou simplesmente fazer a resistência R1 igual a 1K e a resistência R2 igual a 2K. Note que para o circuito com 2 amplificadores operacionais, o ganho não muda nada, porque o ganho G1, que é a razão entre a resistência R1 e a resistência R2, continua igual a 2. Então o ganho final continua igual a menos 100. Agora, alterando as mesmas resistências no circuito com 1 ampop, calculando na planilha, o ganho vai para menos 149. Mudou muito. Então, esse circuito não pode ser chamado de multiplicador de ganho. Não tem uma equação tão simples como o circuito com 2 amplificadores operacionais.
Aqui estão os dois circuitos. Quais as diferenças? Os dois circuitos têm a qualidade de conseguir altos ganhos com resistências de baixos valores. Quanto a esse aspecto, são equivalentes. O circuito com um amplificador operacional é mais simples, se você quiser o ganho fixo. Esse circuito é o preferido para amplificadores simples e ganho fixo. O circuito com dois operacionais é mais versátil e é usado quando você precisar ajustar o ganho alterando somente uma resistência. Por exemplo, a resistência R2. O ganho é linear em função dessa resistência. Esse circuito é muito usado em amplificadores de instrumentação, onde você precisa alterar o ganho toda hora. Você viu neste tutorial que é possível construir um amplificador de alto ganho usando somente um amplificador operacional. Agora, se você encontrar esse circuito em algum equipamento, já sabe que o ganho é alto. Um agradecimento especial ao Daniel Ribeiro. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!